Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós podermos meditar na palavra. E eu pedi para o pastor, se ele me desse um pouquinho mais de tempo. Eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que Deus tem colocado no meu coração. E eu, em cada unidade que eu tenho ido, eu tenho pregado o mesmo assunto. E eu gostaria de pregar aqui também sobre esse mesmo assunto. Deus começou a falar comigo antes de nós irmos para Portugal. Nós estivemos em Portugal 2 semanas, lá no aniversário da igreja, que fez 10 anos. E quando nós estávamos nos preparando para ir para lá, Deus começou a falar algo muito forte no meu coração. E esse assunto foi crescendo. Não é um assunto fácil, por isso pode ser que em algum momento você até fique um pouco cansado do que eu vou falar aqui. Mas deixa eu te dizer qual que é o objetivo dessa pregação. Não é ficar expondo assuntos difíceis para a igreja, não é isso. É um despertar que precisa vir sobre o seu coração e sobre o meu coração. Eu estou recebendo a notícia que nós não temos escola bíblica. Melhorou. Já podemos ir até perto do meio-dia. Mas não vai não. Você pode marcar aí que vai dar 1h10. Eu já até cronometrei quanto que dá esse culto, 1h10. Mas eu não quero que você olhe para o relógio. Por quê? Se você entender o que eu vou falar aqui, muitas coisas vão mudar na sua vida. Muitas coisas têm mudado na minha. A minha esposa, muitas vezes, esses dias, ela tem falado, puxa, eu acho que você deve estar com depressão. Não é que eu estou com depressão. É que Deus tem falado tantas coisas nesses dias no meu coração que eu tenho parado para meditar. Eu vou resumir o culto dessa manhã para você. Você deve estar percebendo que do ano passado, de 2014, do final do ano passado, para cá, quantas pessoas que você conhece que estão perdendo tudo? Quantas pessoas você conhece que estão prosperando? É isso que eu queria chamar a sua atenção. Eu vou te mostrar biblicamente que durante o ano de final de 2014, 2015 e 2016, você vai assistir na sua família, você vai assistir na sua igreja, você vai assistir no Brasil e você vai assistir no mundo, pessoas que vão afundar, vão perder tudo, e pessoas que vão prosperar. Todo mundo fala que nós estamos vivendo anos de crise, é verdade. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra crise no chinês, existe um desenho, porque o chinês trabalha com desenhos. A palavra crise significa duas coisas: oportunidade de crescimento e oportunidades de derrota. Mas eu não vou ficar em cima de ensinamentos chineses. Até porque não é o Ocidente que vai ao Oriente, é o Oriente que veio ao Ocidente. Se você lembrar, os magos, eles vieram do Oriente para encontrar com Jesus. Não foi Jesus que foi para o Oriente. Tem pessoas que dizem que Jesus, dos 12 até os 30, ele foi para o Oriente. Muita mentira, nunca estudou Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que dos 12 até os 30, Jesus trabalhou com o pai dele na carpintaria. Ou seja, Jesus foi um homem normal, mas que crescia para que, num determinado momento, o ministério messiânico dele se apresentasse para o mundo como Messias, como Cristo. Tanto é que Jesus começa o ministério dele numa festa de casamento. Porque a festa de casamento, e nós vamos ter vários casamentos na igreja agora, é uma representação do grande ministério de Jesus e da sua igreja. Então é muito importante que você entenda. Eu também não gostaria que você saísse daqui falando para as pessoas que o arrebatamento da igreja vai ser nesse ano ou no ano que vem. Porque a sensação que você vai ter, conforme eu vou descrevendo aqui, é que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que você pode imaginar. Eu digo para você que esses próximos anos, a igreja vai ser arrebatada. Eu creio de todo o meu coração.
Tem momentos que eu fico parado, olhando para o céu. Ontem foi um dia desse. E eu falei, Senhor, será que é hoje que é o arrebatamento? Você está mais próximo desse fenômeno do que você possa imaginar. Então eu queria que você guardasse isso. A igreja precisa se preparar para o arrebatamento. Porque muitos vão ficar para trás. E vão passar por uma festa e por um momento muito difícil. E não é uma festa. É um fenômeno chamado tribulação. Que está representado dentro da nação de Israel numa festa chamada a festa do Yom Kippur, que é a festa do juízo de Deus, a festa do perdão. Nós vamos falar algumas coisas da nação de Israel, pode ser que você nunca ouviu falar, eu vou explicar aqui para você. Eu vou deixar lá no computador, você vai ver alguns vídeos, aqui, algumas coisas aqui, está no computador. Se você se interessar, depois você pede para mandar uma cópia para você, se você quiser continuar estudando. Nós vamos desenvolver isso. Muito bem. Eu queria começar, mas eu queria que você entendesse isso. Este ano de 2014, 2015, 2016, são anos de juízo de Deus sobre as nações e sobre os povos e sobre a igreja. Este ano de 2014, 2015, 2016 são anos de bênçãos de Deus sobre os povos que servem ao Senhor, sobre a nação que serve ao Senhor, sobre a igreja que serve ao Senhor. Então, não se admire de você ver dentro da sua própria família pessoas afundando e pessoas prosperando. Não é sorte. É isso que eu quero que você entenda. Porque tem pessoas que falam assim, puxa, aquele fulano da nossa família, que sorte que ele tem. Mesmo nos momentos de crise, aquela pessoa prospera. E aquele outro é um azarado. Toda vez que vem uma crise, o cara afunda. Não tem sorte ou azar no reino de Deus. Você acabou de ver aqui. O rei Uzias, com 16 anos, durante todo aquele tempo que ele reinou, 50 e tantos anos, por que ele foi próspero? Porque ele decidiu servir ao Senhor. Por que o Reboão afundou todo mundo? Porque ele decidiu ouvir os amigos do que ouvir os homens de Deus. Decisões. 2 reis que afundaram. Um afundou o reino e a nação, o outro levantou a nação e prosperou todo mundo. Tudo vai depender daquilo que você decidir. E eu quero mostrar isso para você. Nós vamos pôr ali no projetor, e eu vou falando com você, você vai acompanhando na sua Bíblia, o slide número 2. Primeiro eu queria colocar, pode pôr o amarelinho, pode deixar apagado aqui na frente. Pode ser que você não consiga enxergar, por causa que a nossa luz do projetor está um pouquinho fraca. Isso aqui é um calendário judaico. O calendário judaico não é igual ao nosso calendário. O nosso calendário é gregoriano. Ou seja, você está em 2012, você está em 2015 por causa de um papa chamado Papa Gregório. Então o nosso calendário é gregoriano. Ele funciona em função do sol. Mas o calendário da nação de Israel não é gregoriano, ele é lunar. Ele funciona em função da lua. É diferente. E o calendário bíblico de Deus é diferente do calendário lunar de Israel. Então nós temos 3 calendários quando nós temos que estudar os movimentos bíblicos. Nós temos o calendário gregoriano, nós temos o calendário civil da nação de Israel e nós temos o calendário bíblico. Esse calendário azul que está ali, depois se você quiser você pode pegar, a gente passa pela internet. Esse calendário ele junta todas essas 3 coisas para a gente poder estudar. Não se preocupa agora. Foi essa a capa da apresentação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia enquanto você passa para o próximo slide. Gênesis capítulo 1. Como a gente não vai conseguir ler muitas coisas do slide, eu vou falando para você. Eu quero que você confirme. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler para você. Tem pessoas, eu sei que você já leu esse versículo várias vezes na escola bíblica, desde criança ensina essas coisas para nós. Que Deus criou os céus, que Deus criou o homem, que Deus criou as plantas, que Deus criou os animais, que Deus criou as estrelas, que Deus criou o sol e que Deus criou a lua. Nós sabemos isso. Mas tem alguns detalhes que precisam ser parados para a gente prestar atenção. A Bíblia tem alguns detalhes muito importantes.
eu quero entrar num detalhe com você de Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Nós sempre aprendemos que o sol e a lua servem para nós para mostrar as estações do ano, para mostrar os dias, para mostrar os anos. Tudo isso nós aprendemos na escola. Mas tem uma coisa que nunca ninguém ensinou para nós na escola: que o sol e a lua também foram criados para sinais de Deus. Veja no versículo 14, se está escrito na sua Bíblia: para sinais. Está lá? Então, quando você vê algum movimento diferente do sol, quando você vê algum movimento diferente da lua, pare, pelo menos, para prestar atenção, porque a Bíblia diz que Deus também fez essas coisas para sinais. Se você puder vir agora comigo no livro de Lucas, vamos para o próximo slide, por favor. O livro de Lucas, capítulo 21. Está se conversando sobre a vinda de Jesus. Jesus deixou muitas informações para nós sobre a segunda vinda dele. Eu vou começar no versículo 7, meu objetivo é ir no versículo 11. Então, Lucas 21, versículo 7 diz assim: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Você viu já o Jô Soares entrevistando o Henri Cristo? Você já viu quantos falsos cristos apareceram nesses últimos anos sobre a face da terra? Muito bem. Jesus falou no versículo 8: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Quantas vezes já marcaram datas para a volta de Jesus e não se cumpriu? Aí ele fala assim: não o sigais. A questão aqui é: quem é que você segue? Você segue homens ou você segue a palavra de Deus? Porque a maior parte das pessoas estão seguindo e servindo homens, e não a palavra. Versículo 9 diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que, primeiro, aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, essa questão de guerra, eu vou te mostrar aqui algumas guerras que nós passamos. Quando você vê guerra, terremotos, quando você vê catástrofes, são sinais importantes para a raça humana, mas ainda não é o fim. Jesus está falando. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. Você viu a quantidade de doenças que agora não se descobre a solução delas? E fome em vários lugares. Somos os maiores produtores do mundo de alimento, e tem gente, mais de 1 bilhão, dos 7 bilhões de pessoas na Terra, tem 1 bilhão de pessoas que passam fome. Então ele fala: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes sinais no céu. Eu queria que você marcasse essa palavra: grandes sinais no céu. Eu vou pôr um próximo slide, você não vai conseguir enxergar direito, porque está um pouquinho escuro, mas deixa eu te falar uma coisa. Em 2000 anos, só 6 vezes aconteceu um fato que eu vou falar para você aqui. Entre 2014, porque o ano judaico
ele começa em setembro de 2014 e vai até setembro de 2015. É diferente do nosso ano. Os judeus comemoram o começo do ano em setembro e vai até o outro setembro. Em 2014 a 2015, nós já tivemos e vamos ter no conjunto 4 eclipses lunares e 2 eclipses solares. Só 6 vezes aconteceram isso no mundo. Você já deve ter ouvido falar das luas de sangue. Muita gente na internet está falando sobre isso. Nós já tivemos várias eclipses e vamos ter mais. Total são 4 na lua e 2 no sol. Vou tentar mostrar aqui para você. Deixa eu pôr meu óculos também, porque senão não vou enxergar. E a outra coisa interessante vou falar um pouquinho das festas judaicas. Israel, todo ano, comemora 7 festas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as festas. Estas eclipses aconteceram e vão acontecer em cima das datas das festas. Por quê? As festas judaicas estão ligadas com o ministério de Jesus. Todos os grandes efeitos bíblicos acontecem nas festas judaicas, porque Israel, no Velho Testamento, foi levantado para representar o ministério de Jesus. E a igreja agora está continuando esse ministério. As festas sempre aconteceram assim, na Páscoa e na festa aqui dos tabernáculos. Páscoa e festa dos tabernáculos. Nessa Páscoa que passou em 2014, nós tivemos uma eclipse total lunar. E só se vê em Jerusalém a eclipse total. É a lua de sangue. A lua fica toda cheia de sangue. Agora, em 2014, em setembro, na festa dos tabernáculos, em 2014, nós tivemos outra eclipse. Agora, na Páscoa que passou em 2015, nós acabamos de comemorar alguns meses atrás aqui, um mês atrás, já tivemos mais uma. E agora vai ter uma outra no dia 28 de setembro. Nós vamos ter, entre 2014 e 2015, 4 eclipses lunares. E 2 eclipses solares. Uma foi aqui no primeiro dia do mês da Páscoa, e a outra vai ser aqui quando começar uma outra festa chamada a Festa das Trombetas. Ou seja, não se preocupe com o nome das festas e das datas. O importante Deus está mostrando para nós, para as nações, para as pessoas, sinais nos céus que não acontecem todos os anos. Isso está acontecendo pela 7ª vez em 2000 anos. E você vai ver que o número 7 na Bíblia é um número muito importante. Dentro dos ensinamentos judaicos, todo rabino e todo povo que é estudioso da Bíblia, do Velho Testamento, os judeus sabem disso. Eclipses lunares significam juízos de Deus sobre a nação de Israel. E eclipses solares significa juízo de Deus sobre as nações. Isso é ensinamentos rabínicos. Eu não vim ensinar ensinamentos rabínicos para você, porque o nosso rabi é Jesus. Nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus. Mas eu queria que você entendesse isso. Muito bem. Agora, o próximo slide vai falar para você ir para Colossenses, capítulo 2. Mas os sinais estão aí. Ninguém pode negar que Deus não mandou sinais para nós. Colossenses, capítulo 2. Eu queria que você prestasse atenção no que está escrito aqui, no versículo 16 e no versículo 17. Por favor, abra lá. Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Você já leu esse texto várias vezes, mas pode ser que você nunca olhou com essa perspectiva aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quer ver? O apóstolo Paulo está nos ensinando.
se tem alguém que conhecia o Velho Testamento profundamente entre os apóstolos, é o apóstolo Paulo. No versículo 16 ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou do dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Presta atenção nesse versículo, por favor. Sombra, porque tudo isso o quê? Comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O que é sombra de coisas que haviam de vir? Por exemplo, essa caixa, quando o sol bate nessa caixa, a sombra dela projeta ali. Essa sombra não é a caixa. A sombra representa algo real. Eu quero que você entenda aí. A didática de Deus com o povo de Israel era muito simples. Para Deus explicar as coisas espirituais, Deus usa as coisas físicas. Então Deus levantou na nação festas, sinais no sol e na lua, porque através das festas, dos sábados e através dos sinais do sol e da lua, Deus ia ensinando a nação de Israel as coisas que iriam acontecer sobre o Cristo. Então vamos ler o finalzinho desse versículo, olha, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo que está na Bíblia a respeito da nação de Israel em relação às festas, aos sábados, eu vou falar daqui a pouco para você ver, as comidas, as bebidas, as luas, tudo está ligado a Cristo. Eu preciso entender isso. Muito bem. Vou pôr um outro desenho, pode ser que fique difícil para você enxergar, mas o que é isso aqui? Abra sua Bíblia em Levítico 23, por favor. Eu não vou ler Levítico 23 com você, mas eu quero que você veja o capítulo todo. Se a sua Bíblia tem alguns subtítulos, conforme vai passando os versículos, Levítico, ninguém gosta de ler Levítico. Você já perguntou para alguém, você já leu Levítico? As pessoas vão falar assim, eu não gosto de ler Levítico. Sabe por que ninguém gosta de ler Levítico? Porque Levítico é livro de lei, é diário oficial da nação de Israel. Você já leu o diário oficial? Só quem trabalha em fórum, em cartório, só quem trabalha com direito, quem é advogado, quem ajuda em escritório de advocacia, que tem que ler leis. Em alguma empresa do governo. É diário oficial. O que é diário oficial? É onde estão colocadas todas as leis, todas as regras de uma nação. Por isso que ninguém gosta de ler Levítico. E Levítico é diário oficial da nação de Israel. Quando você começa a ler Levítico, está todas as leis lá. Em Levítico 23, se você quiser depois você ler na sua casa, Deus mandou a nação de Israel todos os anos comemorar 7 festas. Se você bater os olhos aí, você vai ver. Passa seus olhos rápido enquanto eu estou falando aqui em Levítico 23. Você vai ver várias festas passando diante dos seus olhos. E se você com calma na sua casa for contar, são 7 festas. E deixa eu te explicar por que é 7. Você já viu na Bíblia que Deus fez o mundo em 7 dias. Deus criou a música e fez 7 notas musicais. As cores básicas do arco-íris são 7. Mandou rodear Jericó 7 vezes. Aí você vai para o Apocalipse e você vai ver as 7 cartas da igreja. Aí você vai ver os 7 selos. Depois você vai ver as 7 trombetas. Depois você vai ver as 7 taças. Tudo é 7. Já percebeu? A Bíblia diz que o anticristo é um homem, é o número de um homem, e o número é 666, porque o anticristo vai representar a trindade satânica. Como o anticristo
e o mundo maligno ele tenta imitar Deus, então como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo tem 7 espíritos, 7 qualidades do Espírito. Então o 7 é o número de Deus e o 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. Então, biblicamente, é assim, toda vez que você vê o número 6, está ligado com o homem. Toda vez que você vê o número 7, está ligado com Deus. E tudo que Deus manda fazer está ligado com o número 7. Levítico 23, Deus mandou a nação de Israel comemorar 7 festas todos os anos. Nós comemoramos festas como brasileiros, porque a nossa nação é o Brasil. A nação de Israel comemora pelo menos 7. Nós comemoramos o dia do índio, o dia da independência, o dia da proclamação da república, porque está ligado com a nossa cultura, a cultura de Israel, porque Deus levantou a nação de Israel para trazer o Messias. Quando as nações falaram que não queria Deus, nós já pregamos sobre isso aqui, lá na Torre de Babel. Deus falou, ok, vocês nações não me querem, eu vou fazer uma nação para mim. Vou pegar um homem velho, mas que me ama, com uma mulher que já não pode mais ter um filho, vou fazer uma promessa para ele, vou exercitar a fé dele, e através dele eu vou fazer uma nação para mim. E todas as vezes que as nações olhar para essa nação que eu fiz, vão ter que se enfrentar comigo. Por isso que as nações têm raiva e ódio de Israel. Nenhuma nação suporta Israel. Você está vendo as guerras que estão sendo preparadas? Nós estamos entrando numa 3ª guerra mundial, biblicamente falando. As nações vão se levantar contra Israel e você vai ver o que Israel vai fazer, como fez outras vezes que eu vou mostrar aqui. A nação de Israel nunca vai ser destruída. Já pregamos sobre isso aqui para você. Vários pastores pregam isso aqui para você todo o tempo. Muito bem. 7 tem um significado na Bíblia. 7 significa ciclo de Deus. Que nem sua máquina de lavar roupa. Você põe a sua roupa lá, você aperta o botão e vai embora fazer suas coisas. Mas você já percebeu que ela vai passando? Cada vez que você passa perto e vai olhando, ela vai passando uma etapa até ela desligar. Quando ela desligar, acabou. Ela completou o ciclo. O 7 na Bíblia é ciclo. E ciclo tem começo, tem meio e tem fim. Por isso que o 7, para nós, quando nós estudamos a Bíblia, são sinais de que tem aquilo, tudo que você está lendo, tem começo, tem meio e tem fim. E Deus mandou Israel comemorar 7 festas. Algumas você conhece, outras pode ser que você conheça um pouquinho menos. Mas nós cristãos temos que conhecer todas. Por quê? Porque as 7 festas representam todo o ciclo que Jesus vai fazer em relação ao planeta Terra. Então eu vou falar para você, pode ser que você não consiga enxergar aí, mas depois se você ler na sua casa você vai ver, eu pus o desenho. Primeira festa, Páscoa. Está aí em Levítico 20. Segunda festa, pães asmos. Terceira festa, primícias. Quarta festa, Pentecostes. Quinta festa, trombetas. Sexta festa, expiação ou Yom Kippur, que a gente sempre ouviu falar da festa do Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia do juízo. E depois vem uma festa que todo mundo comemora em Israel, chamado Tabernáculos. Muitas vezes nós conhecemos a festa dos tabernáculos. Quais que nós cristãos estamos mais acostumados? A Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. As outras a gente nunca parou para gastar um pouquinho de tempo. Eu gostaria de falar alguma coisa rapidamente para você no próximo slide. Cada uma dessas festas, dá para passar o próximo, por favor? Isso. Cada uma dessas festas é uma etapa daquilo que Jesus tem que fazer para cumprir tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, o seu ministério, ele tem começo, meio e fim. Jesus não deixa as coisas pela metade. Deus não faz coisas pela metade. Nós, muitas vezes, começamos coisas e não terminamos. Você já percebeu? Isso é um demônio. Nós já até descobrimos e demos o nome de um demônio. Obras inacabadas. Quantas coisas que você começou na sua vida e você não terminou? Quantas vezes que eu comecei na minha vida e não terminei? Isso não é bom. Tudo que Deus manda você fazer tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Não deixe as coisas inacabadas. Porque os grandes problemas da nossa vida é deixar as coisas inacabadas.
Deus não faz nada inacabado. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E nós precisamos parar um pouquinho para pensar. Olha só, a festa da Páscoa, o que ela representa do ministério de Jesus? Ela representa a morte de Jesus. Você lembra qual foi o dia que Jesus morreu? Na festa da Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal. Então Jesus cumpriu essa festa no dia que ele foi na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Essa festa, que é pães asmos ou pão sem fermento, Jesus cumpre exatamente quando ele vai para a cruz, porque Jesus não tinha fermento, não tinha pecado, é a pureza de Cristo. Essa festa representa, Jesus pôde morrer pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado nenhum. Essa é a festa dos pães asmos que ele cumpriu. Depois, se você lembrar, Jesus ressuscitou dos mortos. A prova de que ele era um pão asmo é que a morte não pôde lhe segurar no caixão. Qual que é o preço do pecado? É a morte. Mataram Jesus, ele é pão asmo, ele não tem pecado algum, a morte não pode ficar nele, ele teve que ressuscitar. Foi o que aconteceu ao terceiro dia. Jesus ressuscitou e a festa das primícias. O que é primícia? Muitas igrejas comemoram a festa das primícias. São os primeiros frutos que a gente traz da nossa plantação. Você tem uma plantação de maçã. Nem todas as maçãs vão ficar boas no mesmo dia. No primeiro dia vai aparecer uma boa, duas, e depois, mais na frente, todas as outras vão ficar boas. Aquelas primeiras frutas, é as primícias. As primícias pertencem ao Senhor, por isso que se trazia no Velho Testamento as primícias das nossas frutas, as primícias da nossa renda, nós trazemos à casa do Senhor e ofertamos ao Senhor, porque Jesus é a primícia. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, só que ele falou, da mesma forma que eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar, porque eu não sou morte, eu sou vida. Por isso ele é a primícia da ressurreição. A palavra primícia significa uma parte do todo. Se Jesus ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar. Só que Jesus ressuscitou na festa das primícias. Sabe quando todos que creem em Cristo vão ressuscitar? Não é na festa das primícias, é nessa festa chamada festa das trombetas. Por isso que tem a festa das trombetas todo ano, para nos lembrar que logo mais nós também, como Jesus foi a primícia, e primícia é uma parte do todo, nós fazemos parte do todo, então nós também vamos ressuscitar. É a chamada festa das trombetas. Você já viu Paulo ministrando sobre a ressurreição dos mortos? Não é a proposta hoje aqui. Podemos um dia pregar, tem sido pregado. Paulo diz assim, quando a trombeta tocar, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou querendo chegar na frente dos outros. E aqueles que estiverem vivos, em seguida, terão seus corpos transformados. Vamos supor, a festa das trombetas esse ano começa em setembro. Dia 13 de setembro é a festa das trombetas, vai começar. Se Jesus vier esse ano, provavelmente vai ser numa festa das trombetas. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Meu pai, por exemplo, vai ressuscitar primeiro. Minha mãe. E depois nós teremos o nosso corpo transformado. Nós não vamos morrer se for esse ano. Nós vamos ter o nosso corpo transformado, glorificado. Como é que vai ser o nosso corpo ressurreto? Igual o corpo de Jesus. Você viu quando Jesus ressuscitou? Ele ficou 40 dias aqui na terra andando no corpo ressurreto. Tomé disse assim, eu não acredito, só se eu ver Jesus. Por isso que a fé de Tomé, todo mundo brinca com ela. Quando Jesus encontrou com Tomé, ressuscitado, falou, Tomé, vem cá. Põe a mão aqui em mim. Você disse que precisava tocar em mim. Toca aqui. Vê aqui a marca que fizeram na minha mão. Quando Tomé tocou no corpo ressuscitado de Jesus, Tomé falou, meu Deus e Deus meu. Aí ele falou assim, porque você me tocou, Tomé, você creu? Bem-aventurado aqueles que não vão poder me tocar fisicamente e vão crer. Que é você e eu. Eu não toquei no corpo ressurreto de Jesus, mas pela fé eu toco. Eu creio.
Eu creio de todo o meu coração. Então, nós temos logo em seguida da festa das primícias, tem uma festa chamada Festa de Pentecostes, que a gente quase não fala sobre essa festa de Pentecostes. Nós falamos que a descida do Espírito Santo foi na festa de Pentecostes. Mas o que significa Pentecostes? Colheita. Nós, há 3 domingos atrás, nós tivemos o domingo de Pentecostes. Nós estamos agora, exatamente agora, vivendo, biblicamente, na nação de Israel, a festa de Pentecostes. Pentecostes significa colheita, 7 semanas de colheita. Se você pegar um avião hoje aqui, chegar em Israel amanhã, e você for lá no campo, você vai ver que as colheitadeiras estão todas trabalhando no campo e colhendo. Colhendo e jogando no celeiro. Colhendo e jogando no celeiro. O que é isso? Pentecostes, festa das colheitas. 7 semanas vão colher. O que Pentecostes representa? Representa o aparecimento da igreja que vai começar a colher pessoas e trazer para dentro do celeiro. Colher pessoas e trazer para dentro do celeiro. Você está aqui dentro hoje, eu também estou. Um dia nós estávamos lá fora. E nós fomos colhidos e fomos jogados para dentro do celeiro. Pentecostes ainda está em funcionamento. Até quando essa festa vai funcionar? Até o dia que a trombeta tocar. Então, enquanto a trombeta não toca, a igreja está recolhendo gente. Está recolhendo gente. É como a Arca de Noé. Noé foi falando para todo mundo se arrepender. Todo mundo zombou. Quem que entrou na arca? Ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua mulher. 8 pessoas e os animais. Porque animal é inteligente. Animal é mais inteligente que a gente. Você lembra do tsunami que nós tivemos? Se você voltar lá na internet e ver, 3 dias antes do tsunami, todos os animais tinham sumido. Os animais foram todos embora. Porque os animais conhecem mais as coisas de Deus do que nós, os homens. Nós ficamos tão embrutecidos nos nossos corações que a gente não tem mais tempo e nem sensibilidade para as coisas de Deus. A Bíblia diz que nesse exato momento as colheitadeiras estão no campo e estão colhendo e trazendo fruto para dentro da igreja. Esse é o trabalho da igreja. Agora, se você ler com calma, não pega a semente do trigo e joga para dentro do celeiro final. Sabe o que tem que fazer com o trigo? Tem que bater no trigo, tem que tirar a casca do trigo, tem que jogar para cima, bater de novo no chão, jogar para cima, e quando o vento passa, leva a casca embora e deixa só o trigo puro. Sabe qual é o papel da igreja? Além de buscar as pessoas lá fora, trabalhar na vida das pessoas para que as cascas da nossa vida sejam tiradas e só fique o trigo puro para fazer pão. Porque nós aprendemos aqui hoje de manhã, o pão, como o ministro Louvor estava ministrando, para nós sermos alimento para as pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e têm que ver o amor de Jesus em nós. Foi isso que foi ministrado no louvor e adoração hoje aqui para nós. Esse é o papel da igreja. Depois tem uma festa chamada Festa das Trombetas. Essa festa esse ano ocorre dia 13 de setembro. Eu quero que guarde esta festa, Festa das Trombetas. Porque esta festa ainda não se cumpriu. Páscoa já se cumpriu, Pães Asmos já se cumpriu, Primícia já se cumpriu, Pentecostes está se cumprindo. Mas estas festas, trombetas, expiação e tabernáculo, ainda não se cumpriram. E nós, como igreja, temos tudo a ver com esta festa chamada Festa das Trombetas. Porque expiação e tabernáculo, que são as próximas festas, tem nada a ver com a gente. Eu vou explicar. Mas essa tem tudo a ver com a gente, porque quando a trombeta tocar, nós vamos embora. A terra vai continuar e vai ter grandes problemas aqui na terra. Quando nós estivermos muito próximo do aparecimento do anticristo e tudo está preparado para a chegada do anticristo, a trombeta vai tocar. Nós vamos ser retirados. O anticristo vai se manifestar e vai começar um tempo que o livro de Apocalipse chama de tribulação. De 7 anos, dividido em tribulação e grande tribulação.
E essa tribulação é esse período dessa festa chamada Dia do Juízo de Deus, ou Yom Kippur. Porque a nação de Israel se desviou de Deus. A nação de Israel não quer Deus. O judeu pode até querer Deus. Tem muitos judeus convertidos, mas a nação não quer. E Deus tem um acerto de contas para fazer com a nação de Israel. E esse acerto de contas Deus vai fazer aqui nessa festa, Dia dos Juízos de Deus sobre a terra. Deus vai julgar a terra e Deus vai julgar a nação de Israel. E a igreja? A igreja foi julgada na cruz do Calvário. Todos aqueles que estão em Cristo subirão. Então, os juízos de Deus é assim. Os que estão em Cristo, bênção. Os que estão fora de Cristo, maldições e problemas pela frente. E depois nós vamos ter uma festa, que a Bíblia fala festa dos tabernáculos, que é quando vai iniciar o milênio, quando Deus vai voltar do céu com a sua igreja, já julgou a nação de Israel e a terra, limpou a terra de toda porcariada, e aí ele vai iniciar 1000 anos aqui na terra, junto com a sua igreja, e vai reinar sobre a nação de Israel e sobre as nações. Essa é a festa dos tabernáculos. Deus reunido com seu povo, seu filho e sua noiva, estarão reinando com ele e o Espírito Santo. Estaremos chegando no final dos tempos, terminou o milênio. A Bíblia diz que entra em novos céus e nova terra, e vamos viver eternamente com o Senhor. Bom, muito bem. O que tudo isso tem a ver com a gente? Primeiro eu queria chamar a sua atenção para esse próximo slide. Não sei se você enxerga. É um homem de Deus que está tocando a trombeta na festa chamada Festa das Trombetas. Essa festa eu queria que você entendesse aquilo que eu falei. Quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos em Cristo terão seus corpos transformados. A festa das trombetas, para nós precisamos acompanhar com calma. Muito bem. Abra agora a sua Bíblia, por favor. Vamos passar para o próximo. Estou quase terminando, por favor. 2 Crônicas. Hoje é o dia dos Crônicas, né? Vamos voltar em Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 36. Versículo 21. Antes de você ler, deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguns sabem, outros estão estudando e outros vão aprender a saber. Quando Deus montou a nação de Israel, Deus prometeu uma terra prometida para eles. Deus prometeu uma terra prometida, é bom, né? Deus prometeu uma terra para eles. E Deus cumpriu a promessa. E Deus pôs eles na terra. Mas Deus não faz as coisas de qualquer jeito. O problema é que as pessoas querem que Deus seja mágico. E deixa eu dizer mais uma vez para você, Deus não é mágico. E Deus condena a magia. Sabe o que é magia? É você usar poderes sobrenaturais para obter vantagens. Isso é magia. Você lembra da feiticeira que a gente assistia quando era pequenininho na televisão? Que ela tinha uma varinha e ela fazia assim, plim, e as coisas aconteciam. E a gente achava tão legal aquilo. A gente pensa que Deus é um mágico. Deus não é mágico, Ele condena a magia. Porque você pode obter coisas do sobrenatural e te custa caro. Deus é criador e preservador de tudo que Ele cria. Deus não faz mágica. Deus tem princípios de criação. Tudo que Deus faz no mundo espiritual tem princípios, tem regras. Até os milagres
maravilhosos que Deus faz são debaixo de princípios. Por isso que algumas coisas podem acontecer instantaneamente com a gente, mas o projeto de Deus é que você e eu aprendamos a viver debaixo dos princípios. Quando nós agimos debaixo dos princípios, as coisas começam a acontecer. O sobrenatural se materializa. Repara como Deus fez todas as coisas, pela palavra. Mas não é uma palavra desordenada, por uma palavra ordenada. Então Deus, quando Ele fala, a palavra dele se materializa. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, os princípios de Deus, praticar os princípios de Deus para que as coisas aconteçam. Essa aqui é a regra. Porque se eu for pensar que Deus é mágico, eu vou ter problemas pela frente. E vou me envolver com coisas que não devo. Quando Deus deu a terra prometida, depois eu te mostro os 2 versículos que eu quero te mostrar. Deus falou para eles assim: quando vocês entrarem na terra, eu vou dar uma regrinha para vocês de prosperidade. 6 anos vocês vão trabalhar na terra. O 7º ano, vocês vão descansar. É um sábado de ano. Porque tem sábado, a palavra sábado significa descanso. É isso que significa a palavra sábado. Tem sábado, tem descanso diário, que você trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e descansa um dia. Hoje, graças a Deus, nós podemos descansar 2. Tem empresas que dão 2 dias de descanso. Nós temos sábado e domingo, são 2 sábados, na verdade. Porque muita gente também não trabalha no domingo. A palavra sábado significa descanso. Então, tem sábado de dia, tem sábado de ano, e tem sábados de vários anos. Então, deixa eu explicar. Tem um ano na Bíblia que pouca gente para prestar atenção, que chama ano sabático. Você trabalha 6 anos e 1 ano você não trabalha. Sabe, que maravilha! Tem gente que está perguntando assim para mim: o que você está fazendo esse ano? Eu falo: estou no meu ano sabático. Você não está trabalhando? Eu trabalho, mas eu estou cuidando de mim. Eu parei para pensar um pouco em mim, na minha esposa e na minha família. Eu estou cuidando das minhas coisas. E Deus é tão organizado que Ele falava... Eu vou te mostrar o texto daqui a pouco. Você trabalha 6 anos. O 7º ano, você não vai plantar. Você não vai fazer nada. Você vai colher. Aí como é que eu vou viver? Como é que eu vou ter comida? Como é que eu vou ter alimento? Você vai comer daquilo que você plantou durante os 6 anos. E tudo que tiver no campo, você vai comer o que vai produzir, mas você não vai trabalhar esse ano. E outra coisa, e todos seus funcionários também não vão trabalhar. Eles vão voltar tudo para a casa deles e vão ficar 1 ano sem trabalhar. E não vai faltar alimento para eles, não vai faltar comida, não vai faltar nada. Que bom! E o que nós vamos fazer nesse ano? Vocês vão pensar em mim. Vocês vão pensar nas minhas coisas. Vocês vão refletir tudo que aconteceu nos 6 anos e pensar. Sabe quando a professora punha a gente no cantinho para pensar? Nós não estamos mais nesse tempo, né? Hoje é os alunos que põem a professora no cantinho para pensar. Mas você lembra quando a gente fazia arte, que a professora mandava a gente ir para o canto, virar para a parede e não podia olhar para os alunos? Sabe por quê? O homem sem Deus, ele só pensa em dinheiro. E a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Nós só queremos ganhar dinheiro, nós só queremos comprar carro, nós só queremos comprar casa, nós só queremos ter dinheiro na poupança, nós não queremos ajudar ninguém, porque pode faltar um dia, nós só ficamos pensando em trabalho, 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 e nós vamos virando humanistas. Nós somos Deus. O Deus sou eu mesmo, eu tenho que ter força no meu braço, eu não preciso de Deus. Então o que acontece? O homem vai esquecendo de Deus. A didática de Deus é a seguinte para a nação de Israel: vocês trabalham 6 anos, o 7º vocês descansam. Pensem nas minhas coisas. Se não bastasse isso, aí Deus falou assim para eles, depois eu te mostro. Então seria assim: você trabalha 6, descansa o 7º. Trabalha 6, descansa o 7º. Trabalha 6, descansa o 7º. Quando der 7 sétimos de descanso, então,
O primeiro sétimo, 1, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegava no sétimo, ou seja, 49 anos, além de você ter o ano sabático, em seguida você vai ter o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu, a palavra significa 50 anos. Quando você faz 50 anos, dia que você fizer 50 anos de casado, você faz o ano do jubileu. Cada 50 anos vinha o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu na nação de Israel? Todo mundo também não trabalha nesse ano. Olha que coisa boa. Todas as terras que você comprou durante os 49 anos, você tem que devolver para o proprietário original sem cobrar nada dele. As terras voltavam para as mãos do antigo dono. Todas as dívidas que as pessoas deviam para você, você tinha que perdoar todas as dívidas. Zerava a dívida delas todas. E se você tinha dívidas com outras pessoas, zerava a dívida com você, ninguém trabalhava, todo mundo zerava tudo, era só festa e alegria naquele ano, que era ano de remissão. Você vai falar assim, então eu vou fazer assim, quando chegar perto do 49 eu vou pegar um monte de dívida e vou pegar um monte... Não, mas os caras sabiam. Então quando você ia pegar, eles sabiam que estava chegando perto do 40, dos 50, eles não faziam negócio mais. Eu pergunto, por que Deus criou o ano sabático e o ano do jubileu? Para treinar as pessoas a depender dele. E treinar as pessoas não explorarem as outras pessoas. Porque tem pessoas que têm dom de explorar os outros. Você já jogou banco imobiliário? Se você nunca jogou, eu vou recomendar. Você vai no shopping, compra um joguinho que chama Banco Imobiliário. Aprende a jogar para você entender o que eu estou te falando aqui. Todo mundo começa... que nem... Você lembra da Zilda Cardoso de Melo? Os mais antigos vão lembrar. Ela pegou todo o nosso dinheiro. Você lembra disso? Só nos deixou com 50 mil reais no banco. E não era nem reais, era cruzado. Você lembra? Zerou todo mundo perdeu o dinheiro, ficou tudo retido. E começou tudo, ela falou assim, começou tudo de novo. Todo mundo tem 50 mil e todo mundo pode trabalhar à vontade. Agora, quem trabalhar mais vai ganhar mais, quem trabalhar menos vai ganhar menos. O que ela fez? Ela fez um ano de jubileu. Ela zerou todas as dívidas de todo mundo. Começou tudo de novo. Quando o meu sogro perdeu tudo. Meu sogro tinha toda a vida dele, todo o dinheiro dele que ele guardou para a aposentadoria dele, foi tudo embora. Quer dizer, se matou tanto para ganhar dinheiro, acabou tudo. Os bancos quebraram, quanta gente perdeu dinheiro, todo mundo quebrou. É aqui que começa o que eu quero falar nessa manhã para você. Setembro de 2014 a setembro de 2015 é festa, ano de sabático. Setembro de 2015 e setembro de 2016, ano de jubileu. Biblicamente falando, você e eu estamos vivendo, e você vai ver com os teus olhos, porque eu vou falar algumas coisas e você vai ver que você já viu e está acontecendo. Você está vivendo o ano de jubileu e você está vivendo um ano sabático. Ou seja, grandes coisas você vai assistir entre setembro de 2014, setembro de 2015 e setembro de 2016. 4 eclipses lunares, 2 eclipses solares, exatamente em cima dessas festas que eu estou te falando. Ou seja, se o arrebatamento vier, se os juízos de Deus vierem como estão vindo, não diga que você é inocente, porque a partir dessa manhã, inocente você não é mais, porque eu preguei para você. Agora eu vou te mostrar biblicamente nada, pela história, o que acontece nos anos sabáticos e no ano do jubileu. Vou te mostrar para você ver, eu vou falar diante dos seus olhos aqui para você ver rapidamente. Muito bem. Para que você entenda o seguinte,
jubileu e ano sabático são anos de remissão e anos de juízo. Você sabe por que Israel foi expulso da terra prometida? Pode ser que você não saiba isso. Israel entrou na terra prometida. Ficou 490 anos na terra prometida. Deus pôs eles para fora. E você sabe quantos anos que Deus pôs eles para fora para depois eles voltarem? 70 anos. Te lembra alguma coisa? 490, 70 anos. Eles não cumpriram as regras. Eles trabalhavam 6 anos. De vez de deixar a terra descansar 1 ano, eles voltavam lá e produziam, porque o negócio deles é grana. Tudo por dinheiro. E enquanto o dinheiro for a primeira coisa do nosso coração e não as coisas de Deus, vai dar tudo errado. Você vai ganhar muito dinheiro e vai perder tudo. Tudo. Então olha o que aconteceu. Eles ficaram 490 anos na terra prometida e não guardaram 1 ano sabático. Então eles estavam devendo 70 anos para Deus. Sabe o que Deus falou? Vocês vão tudo para fora. Vocês vão me pagar os 70 anos. Quer ler comigo? Você está em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 21. Desculpa. É a idade. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, é aquele sábado de ano. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Os profetas sabiam disso. Daniel sabia disso. Por isso eles profetizavam que um dia eles voltariam do cativeiro. Eles estavam devendo, entre tantas artes que eles fizeram, também foram embora por causa dessas artes, mas a principal arte que eles fizeram foi a seguinte: eles não obedeceram às orientações de Deus. E uma delas é: você guarde os anos sabáticos. Se você não guardar, eu vou fazer você guardar. Agora, se você me permitir, vem em Deuteronômio capítulo 15, por favor. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 e 2. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Como eles não cumpriram essas coisas, eu perdoar meu irmão, de jeito, ele me deve, e ele vai me pagar. Deus estava exercitando várias coisas, entre elas o perdão. Então é assim, Deus trabalhou assim com a nação. Você não vai perdoar? Você não vai remir? Não, vou mandar crise, você vai perder tudo. Então é assim, todo ano sabático, se a nação de Israel não cumpre, Deus manda crise. E como a nação de Israel foi levantada para ser o exemplo para as outras nações, então é assim, como Israel não fez e entrou em crise, as nações que deveriam aprender com Israel também não fez, também entram em crise. Então Deus manda crise. Eu vou te mostrar aqui os dados, depois se confere na internet. As principais crises do mundo aconteceram no ano sabático. O mundo não quis obedecer como que é a economia de Deus, então Deus manda crise no mundo. E quem tem, perde. Quem não tem, ganha. E repara para você ver, todos aqueles que estão fora do padrão de Deus, perde. Todos que estão no padrão de Deus, ganham. Vou te mostrar.
Mas para eu te mostrar ainda, eu queria aproveitar. São os últimos versículos que eu vou ler. Levítico capítulo 25. Volta no livro das leis. Levítico. Não se preocupe com o barulho. É porque o inimigo sabe que eu estou aqui ensinando para vocês e ele fica levantando lá para você ficar pensando lá. Esquece lá. Levítico capítulo 25. Olha só. Eu vou falar sobre o ano sabático primeiro. Só para você, porque eu tenho um tempinho, então eu vou falar, senão eu não falar. Capítulo 25, olha só. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Shemitah. Você vai falar, o quê? Vou repetir, Shemitah. Não é semita, é Shemitah. A palavra, esse ano sabático, tem um nome no hebraico, Shemitah. Então, cada 6 anos, o próximo ano é ano Shemitah. Você está vivendo, nesse exato momento, ano Shemitah. Começou em setembro de 2014 e vai até setembro de 2015. Preste atenção para você ver o que já aconteceu em 2014 e o que está acontecendo em 2015. Juízos de Deus sobre o mundo. Juízos de Deus sobre a nação de Israel. Olha a quantidade de gente que está perdendo dinheiro, a quantidade de gente que está falindo, a quantidade de gente que está perdendo tudo. Mas olha também a quantidade de gente que está sendo abençoada e que está prosperando. Porque é ano de remissão para quem está no Senhor e ano de juízo para quem não está no Senhor. E olha, eu falei isso em Portugal 4 dias antes de pegarem aquele negócio na FIFA. Se você for lá na internet, vai ver minha pregação lá. E eu ainda falei lá na igreja portuguesa. Vocês vão ver acontecimentos na Europa que vocês nunca podiam imaginar, porque é ano de juízo de Deus. Não se brinca com Deus. Você pode roubar, você pode fazer um monte de coisa errada, você pode enganar os homens, mas de Deus você não engana. E Shemitah está aí. E Deus vai julgar o mundo. Você vai ver o que vai acontecer no Brasil. Você fala, não, nós já estamos vendo. Não, tá bom, mas você vai ver daqui até setembro o que vai acontecer no Brasil. E você vai ver o que vai acontecer de setembro até setembro do ano que vem, o que Deus vai fazer no mundo e na nação brasileira. Deus vai dar uma limpada nessa nação. Você vai ver tanto podre aparecer, você vai ver tanta gente quebrar, porque agora você vai conhecer a justiça de Deus. Foi o que nós aprendemos ontem, entre tantas coisas lá naquele culto de ontem à noite de adoração. Durante 24 horas, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não é dinheiro. Se você não tem paz, se você não tem justiça e se você não tem alegria, o reino de Deus não está operando. A gente pensa que Deus está dormindo, mas Ele está mais ativo do que você possa imaginar. Aqui em cima eu estava vendo durante o louvor o Salmo 2,8, depois lê o comecinho do Salmo 2,8. Deus está de pé, rindo das nações. As nações acham que estão tendo vantagem, porque o negócio é ter vantagem sobre os outros. As pessoas esquecem que Deus está vendo tudo e que os juízos de Deus vêm. Versículo 5. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, a teu servo, a tua serva,
e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o teu produto será por mantimento. Agora deixa eu te mostrar o outro. Isso acontecia a cada 6 anos, um ano sabático. Cada 7 anos sabático, entrava um outro ano chamado ano de jubileu. Olha o próximo texto, versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta. A festa da trombeta é 10 dias antes da festa de Yom Kippur, que é o dia do juízo. Olha só. Desculpa, me perdi agora. 9. Então no 7º, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. E proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tomareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Olha só, ano de jubileu. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas, as vinhas não podadas. Porque é jubileu santo, será para vós outros. O produto do campo comereis. Olha o versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas ao teu irmão. E aí ele vai dando todas as regras do jubileu. É livro de lei, não vou ler lei para você aqui. É só para te chamar a atenção que está aí. Muito bem, terminando. Você não vai conseguir enxergar, pode passar o próximo, mas eu vou ler para você. Não vai dar para você ver, mas eu pus aqui anos, eu vou falar os anos, e alguns acontecimentos que aconteceram aqui. Acho que até, deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa aqui. Dá para ver. Alguma coisa você vê, mas eu falo, olha, o primeiro ano aqui que está ali, 586 a.C. Sabe o que aconteceu? Judá foi embora para o cativeiro e ficaram 70 anos lá. Sabe quando que aconteceu a saída da terra prometida? No ano Shemitah. O próximo que está aqui, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial destruiu todo o mundo. Os empresários perderam quase tudo. 50% da Bolsa de Valores foi tudo para o chão. O próximo aqui, 1929. Se você fez faculdade de administração de empresa, faculdade de economia, nós somos obrigados a estudar isso. É a grande crise mundial de 29. O mundo faliu. Sabe quando o mundo faliu? Em 29. Sabe que mês? Setembro. Ano de Shemitah. Depois você vê aqui 1937, 1938. Foi chamada a Grande Depressão no mundo. Mais de 4 milhões de desempregados. Ano Shemitah. Crise no mundo. Depois, 1973, os mais novos já estão familiarizados. Crise do petróleo. Você lembra da crise do petróleo? Que a gasolina foi lá para cima. O mundo todo quebrou de novo. Ano Shemitah. 2000 e 2001, só quem trabalha na internet vai entender isso aqui. Houve uma crise mundial de vendas de empresas da internet. Pegou uma fobia tão grande que todo mundo queria ter uma empresa na internet, todo mundo começou a montar site, começaram a vender. Houve uma crise nesse período. A Bolsa de Valores faliu, tanto é que hoje tem bolsa para empresas que estão envolvidas com coisas da internet e empresas que não estão envolvidas. Por causa dessa crise que houve. Que ano que foi? Ano Shemitah. Setembro de 2001, esse aqui eu passei por perto. Um dia antes eu estava
passando pelas torres de Nova York. Nós temos escola lá perto. No outro dia as torres vieram para baixo. Você lembra que ano que foi? O seu ano que foi? Setembro. Sabe o que é 2011? Ano Shemitah. O mundo sofreu porque o maior país do mundo naquela época era os Estados Unidos, estava em primeiro lugar. O poder americano foi afetado, porque naquela torre estavam os maiores escritórios do mundo. Os grandes negócios do mundo se faziam naquela torre. Veio tudo para baixo. Ano de Shemitah. Se você olhar e lembrar do ano de 2007, 2008, até hoje os Estados Unidos estão tentando se recuperar e afetou o mundo. A bolha imobiliária. Houve uma quebra nos Estados Unidos, nossos alunos até hoje estão sofrendo quando a gente vai lá. Quebrou o país. A Bolsa de Valores perdeu 7 pontos. Nunca na história da Bolsa de Valores houve uma perda, a Bolsa de Valores se mede por pontos. Perdeu 777 pontos. Foi a maior crise americana. Sabe que dia? Um dia antes de terminar o ano Shemitah. Até o dia 13 de setembro, fique esperto. Porque a próxima pergunta é a seguinte. Aqui é 2007 e 2008. Põe mais 7 anos na frente e me diga onde que você está. Você está exatamente no centro do problema. Nós estamos vivendo um ano Shemitah e ele não terminou. Você ainda vai ver muita crise. Por isso que eu falei, eu não posso deixar de pregar isso na igreja agora, porque eu vou viajar, eu só vou voltar. Não quero ficar 13 de setembro fora da minha casa. Já marquei tudo que eu quero estar dentro da minha casa. Dessa vez, porque onde eu vou tem crise. Eu já peguei terremoto, eu já peguei, quando eu estive no Peru, na Venezuela, nós pegamos aquela destruição toda, fiquei preso lá, depois caiu as torres. Eu falei, esse ano eu aprendi a lição, eu vou para minha casa. Vou ficar quietinho lá, louvando ao Senhor na minha casa. Agora, isso porque é ano Shemitah, né? Posso te mostrar rapidamente alguns anos de jubileu? Que é o próximo quadro aqui. Depois, se você quiser, você pode pegar, está lá no computador da igreja. Eu te mando pela internet depois também, se você quiser, pode me dar seu e-mail, eu te mando tudo isso aí. Olha só esse quadro, eu fiz assim. Aqui, ó, setembro de 16 e 17 é ano Shemitah. O próximo, então, seria o ano de jubileu. E assim eu fiz. Isso está na internet, eu só peguei lá os dados e trabalhei um pouquinho para falar para vocês. Está tudo na internet. Se você vê os rabinos falando, você não vai dormir. As primeiras vezes que eu vi os rabinos falando, eu não dormia mais. Só dormi porque a palavra de Deus me conforta. Agora, olha só. O que aconteceu no ano 1917 e 18? Pouca gente sabe isso. Israel voltou para a Terra Prometida. As pessoas falam, mas não foi 1948? 1948 foi quando a ONU reconheceu. Mas a ONU, você conhece o que é a ONU? É coisa de homem, é política. Para que a ONU pudesse ter aprovado em 1948, é porque algumas coisas lá atrás aconteceram e que a gente não sabe. Mas a história está aí para registrar. 1917, 1918, desde o ano 70 depois de Cristo, Israel não existia mais. O Império Otomano entrou, e sabe o que é o Império Otomano? Eu vou pregar um dia sobre isso, é a Turquia. E o anticristo vai sair da Turquia. Você sabe quem financia todos os terrorismos do mundo, inclusive o IS? A Turquia. Eu vou te mostrar porque é bíblico. E o Império Otomano é a Turquia de hoje. Todo esse terrorismo que você está vendo no mundo é a Turquia que financia. Muito bem. O que aconteceu em 1917 e 18? Os soldados ingleses entraram em Jerusalém e marcharam sobre o Império Otomano que dominava Jerusalém. O nome do general em inglês era Allenby. E Allenby, quando você fala em árabe, fica assim, Allenby. E significa, Alá o profeta está aqui. Quando eles entraram na cidade de Jerusalém,
o general foi na frente, e quando ele falou o nome dele, o general Allambi está vindo, todos os árabes fugiram de Jerusalém, porque disseram, Alá o profeta chegou. Sem dar um tiro, a Inglaterra conquistou a cidade de Jerusalém em 1917. Sem dar um tiro. E a partir daquele dia, o secretário Balfour, e o decreto de Balfour, autorizou que Israel poderia voltar para sua terra, os israelenses, e poderiam comprar terras. 1917 e 18, Israel volta a comprar terras. Sabe que ano? Jubileu. Ano do jubileu. Fica esperto. 1965 e 1966 foi o outro sétimo ano Shemitah. O próximo seria o ano do jubileu. Qual que é o ano do jubileu? 1966, 1967. Só quem gosta de história que vai lembrar disso. Foi montado um plano entre os árabes, e agora estão montando outro, para eliminar Israel do mapa e afogar Israel no Mediterrâneo. Eles montaram, todas as nações árabes se levantaram contra Israel no dia do Yom Kippur, que eles param tudo, que é um dia sagrado para eles. Sabe o que aconteceu? Israel eliminou todos os exércitos árabes antes que os aviões decolassem do deserto. Israel tinha destruído toda a força árabe. E Israel começou a avançar e tomar posse de um monte de terras, e a ONU teve que intervir para parar, senão Israel ia tomar conta de tudo. Mas uma das coisas que Israel fez de notável, conquistou a cidade de Jerusalém, que era dividida, metade árabe e metade israelense. Eles conquistaram, puseram os árabes tudo para fora, e a cidade de Jerusalém, que a Bíblia diz que é a cidade do grande rei, que quando vier o milênio, Jesus vai governar de Jerusalém, com a sua igreja. Eles conquistaram toda a cidade de Jerusalém, e declararam que agora Jerusalém seria eternamente de Israel. Sabe que ano? Jubileu. Setembro de 2014, setembro de 2015 é o ano Shemitah que nós estamos vivendo. Só termina dia 30. Então, se prepara. Você vai ver cada notícia. Eu estou te falando isso, não estou te profetizando. Eu estou lendo as profecias que estão aqui. Eu estou dizendo para você, vai acontecer. Você vai ver cada barbaridade que vai se descobrir nesse Brasil, no mundo. E na sua família, você vai ver gente para cima e gente para baixo. Deus está trocando coisas, porque são anos de juízo e anos de remissão. E Deus faz juízo sobre a terra. Muito bem, se esse ano é ano Shemitah, é o 49º, então está entrando um novo ano de jubileu. E quando começa isso? Em 13 de setembro termina o ano Shemitah e vai iniciar no pôr do sol da festa das trombetas o ano de jubileu. Ou seja, se prepare, porque vem chumbo grosso, muito mais. Se você está achando que já está ruim, vai ficar pior. Mas deixa eu te dar um recado, que eu montei tudo isso para te mostrar o seguinte. Abra sua Bíblia. Deixa eu pegar o meu texto aqui que eu queria te mostrar. Provérbios, capítulo 28. Não estou achando meu Provérbios, acho que roubaram daqui. Provérbios 28. Versículo 8. Pode ser que na sua Bíblia não esteja do mesmo jeito que a minha. Pode ser até que esteja melhor do que a minha. A minha é uma versão mais antiga. Provérbios 28, versículo 8.
o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Tem algumas versões que diz assim, olha, que Deus vai transferir riqueza do ímpio para o justo. O ímpio é aquela pessoa que não tem temor a Deus. E temor é respeito. Então é assim, eu sempre me perguntava, por isso que eu estou assim, muito fascinado com tudo isso que eu estou estudando e Deus falando no meu coração. Eu sempre aprendi esse versículo, mas eu não conseguia entender como que Deus ia transferir do dinheiro do ímpio para o justo, se Deus não faz negócio. Hã? Vamos lá ver, obrigado. Provérbios 13. Eu estava atrás desse versículo e eu não achava. Ah, é? Você vai pregar? Por que você ia? Prega de novo. Olha, é esse mesmo. Obrigado. Eu fiquei atrás desse versículo e eu não achava. Preciso voltar lá em Portugal para falar isso. 13:22. Esse é melhor do que o que eu dei. Olha só. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E uma coisa que não conseguia entender, hoje eu entendo com tão claro isso na minha mente agora. Como é que Deus transfere injustiça, dinheiro injusto, como é que Ele transfere para as pessoas justas? Ele transfere através das crises. E crise pode ser para uns e bênção para outros. Isso tem um momento bíblico que isso acontece no ano sabático e no ano do jubileu. Fique atento, porque nós estamos terminando o ano sabático e vai acontecer muita coisa ainda. Se prepare para receber bênçãos de Deus. E ainda vem um ano de jubileu pela frente. Agora, é aqui que eu quero que você entenda. Não saia por aí dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Pode ser que ele volte depois da manhã. Mas, por favor, entenda uma coisa. Deixa eu te falar isso aqui. Quando a igreja for arrebatada, festa das trombetas, a Bíblia diz, tanto em Daniel como no Apocalipse, que a terra vai passar por 7 anos de tribulação. Olha só. Se o ano sabático, que acontece de 7 em 7 anos, está terminando, e nós vamos entrar num outro período de 7 anos, pode ser que o arrebatamento esteja às portas e nós precisamos se preparar para ele. Não estou dizendo para você que Jesus vai voltar esse ano ou ano que vem, mas eu estou dizendo para você o seguinte: 7 anos estão terminando e vai começar um novo período. É tempo da gente prestar atenção nos sinais. É tempo da gente meditar nas coisas de Deus. Nós aprendemos isso nas 24 horas de oração ontem. É tempo de arrependimento. Porque Deus não se agrada com a morte de ninguém e que as pessoas se desvivam para o inferno. Deus não se agrada com ninguém vivendo na quebradeira, na crise. Mas é juízo de Deus, porque Deus é justo. O que Deus quer é que a gente alinhe a nossa vida com a palavra dele. E se eu posso te dar alguma palavra para você, do fundo do meu coração, que primeiro serve para mim, esse é um ano da gente parar bastante para pensar nas coisas de Deus. É ano de a gente ajustar coisas. Porque ainda Deus tem muitas coisas para fazer. E o meu desejo é que Ele só faça coisas boas para você e para mim. Mas para isso, nós temos que nos alinhar, porque Deus não é mágico. Deus anda através dos princípios, Ele age através da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Quero orar por você nessa manhã e por mim. Ah, como é bom saber que nós estamos diante do Senhor.
Como é bom saber que a nossa segurança não está no nosso patrimônio, na força do nosso braço, na nossa inteligência. A nossa segurança está no Senhor. E é tempo de nós ajustarmos a nossa família. Sentarmos com a nossa esposa, com os nossos filhos, conversar, alinhar, se perdoar. Senhor, nós somos teus filhos. Nós aprendemos aqui, Senhor, que aquele rei com 16 anos tomou uma decisão tão importante, Senhor. Foi buscar os teus profetas, que hoje representa a tua palavra em primeiro lugar, boca de Deus para nós. E ele se alinhou o seu reinado com a tua palavra. E foi um homem tão próspero, Senhor. E aquele outro que, de vez ouvir a palavra dos homens de Deus, foi ouvir a palavra dos seus amigos, da mocidade, e destruiu tudo, Senhor. Nós sabemos que são anos importantes para a nossa vida. Ó Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, as pessoas não conhecem, o Senhor conhece. Olha para dentro de nós, como foi ministrado aqui no louvor, Senhor. Olha para dentro de nós. Vê se há alguma coisa que não está de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós queremos ajustar a nossa vida. Nós queremos andar na tua presença, não porque vem juízos, não é por isso, Senhor. É porque o teu reino, nós aprendemos isso ontem também, mais uma vez. O teu reino é paz, justiça, alegria. E quando nós orarmos, nós muitas vezes oramos assim: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. O que nós queremos, Senhor, é que o teu reino floresça nas nossas vidas. Que a gente possa viver dias de paz, de justiça, de tranquilidade, de alegria. Esses são sinais que o Senhor está cuidando de nós, reinando em nós, na nossa família. Muito obrigado por esta casa, obrigado por esta unidade que te ama, que te serve. Se o Senhor vier esse ano nos buscar, que nós estejamos prontos. Se não for esse ano, que nós continuemos perseverantes, Senhor. Que nós não baixemos as nossas guardas, porque os dias são maus. Senhor, nós estamos vendo quantas coisas que a tua palavra diz que seriam sinais da tua vinda, estão todas se cumprindo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus justo, amoroso, e não cabe a nós fazermos justiça, cabe a nós, como foi aprendido aqui hoje, cabe a nós orarmos, Senhor, buscarmos, pedirmos, clamarmos, e o Senhor fará todas as coisas. Abençoa a nossa família, nossos negócios, nossas empresas, nossos trabalhos, que se cumpra o que está escrito na tua palavra, Senhor. Nós sabemos que são anos de transferências, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer neste ano, no próximo ano, porque são anos de transferência, Senhor. E o Senhor estará transferindo muitas coisas. E quem sabe o Senhor também estará nos transferindo daqui para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a meditar, a pensar e a gastar tempo na tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.